Olá, quinta-feira, 18 de junho de 2020, estou aqui de volta para começar essa conversa com você, mais uma vez pelo meu canal no YouTube. Essa quinta-feira é um dia importante. Me fez lembrar do Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto, esse presidente do Banco Central aí do Bolsonaro. O Paulo Guedes, posto Ipiranga do Bolsonaro. Pois é, o Roberto Campos sempre começava um artigo com um provérbio chinês. Então, uma vez alguém perguntou a ele onde ele pegava tanto provérbio chinês. Ele disse, não, eu invento. Tem bilhões de chineses, será que nenhum deles pode ter pensado igual a uma coisa que eu inventei, né? Pois é, então eu pensei em começar esse nosso encontro aqui com um provérbio bíblico. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Na verdade, não está na Bíblia. Isso ganhou a tradição ao longo dos nossos 2020 anos de cultura judaico-cristã, né? Pois é, mas a Bíblia tem sábios conselhos que podem ser aproveitados pelo personagem, pelo protagonista desse meu vídeo. Por exemplo, aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Provérbios 13:20. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Salmo 1. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Provérbios 18:2. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Provérbios 4:19. É claro que eu vou falar do transporte do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício de Queiroz, de Atibaia para Bangu. Por que eu falei transporte? Não, hoje a notícia, 6 horas da manhã, eu estava preparando minha intervenção no Jornal do Eldorado quando apareceu a notícia. Foi preso Fabrício Queiroz. Eu passei muito tempo. Cadê Fabrício? Onde anda Fabrício? Fabrício está escondido por quê? Por que Fabrício não vai depor no Ministério Público, né? Aí foi esclarecido, né? E Fabrício, na verdade, estava preso. Ele estava em cárcere privado, numa casa luxuosa de um dos mais belos recantos do Brasil, o município de Atibaia, na Grande São Paulo, na Serra da Mantiqueira. É um paraíso, um paraíso. Só falta o mar, mas ali também ia ser a perfeição, né? Era lá que os sócios do filho do Lula se atribuíram um sítio que, na verdade, era do ex-presidente e que virou um processo. Pois foi lá que, com ordem do juiz Flávio Itabaiana, a Polícia Civil do Rio, com a ajuda da Polícia Federal, a Polícia Estadual Civil de São Paulo, localizou o Fabrício Queiroz, que foi pilhado em impedimento pelo COAF, né? Como nós estamos sem futebol, vou usar essa metáfora esportiva. Na verdade, ele estava em cárcere privado e foi transferido para um cárcere público no inferno. Então ele viajou do paraíso para o inferno, que é o lugar dos anjos maus, né? Segundo a Bíblia, que eu citei aí vários conselhos de sabedoria, que apesar de se dizer cristão, o presidente Jair Bolsonaro não professa esse tipo de sabedoria, né? Ao contrário, sabedoria nenhuma. Pois bem, o que é que traz de relevante essa transferência de cárcere privado no paraíso para prisão no inferno do Fabrício Queiroz? Em primeiro lugar, a casa, a chácara, onde ele estava teoricamente escondido, mas não estava fugindo de ninguém, onde ele estava sendo guardado, vamos dizer que estivesse em quarentena, porque não saía, não foi visto para nada, há 1 ano, segundo o caseiro, pertence ao Dr. Frederico Wassef. O Dr. Frederico Wassef tem sido personagem aqui dos nossos vídeos.
Eu falei dele quando o advogado anterior, o doutor Moraes Pitombo, perdeu o prazo e, por isso, o juiz não considerou a possibilidade de prosseguir o inquérito, de autorizar o prosseguimento do inquérito do esfaqueamento do então candidato favorito à presidência da República, Jair Bolsonaro, por Adélio Bispo de Oliveira. Que agora está uma discussão aí, porque o ministro Joel Pisciniak, que foi visto no começo da semana no Palácio do Planalto, sem audiência marcada, sem agenda com o presidente Jair Bolsonaro, mandou devolvê-lo para a prisão onde ele estava, tirando da clínica de doentes mentais, para onde o juiz de Juiz de Fora o encaminhou. E eu até, na época que o Frederico Assef entrou no caso, querendo reabri-lo, eu lembrei a quem quisesse ouvir que o presidente Jair Bolsonaro perdeu o prazo de recorrer contra a sentença do juiz de Juiz de Fora. O advogado e ele dormiram no ponto. O ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, também não prestou muita atenção nisso. E eu insisti sempre, desde a época da facada, que era um atentado político, porque era o candidato favorito à presidência da República e a facada atingiu pelo menos os 57 milhões e quase 800 mil eleitores brasileiros que votaram nele no segundo turno. Não falo nem nos outros, que ele é presidente de todos os brasileiros. Na verdade, todos os brasileiros foram atingidos e o inquérito é bastante insatisfatório. O encarregado da Polícia Federal era uma pessoa muito ligada ao PT, do Fernando Pimentel, foi assessor dele lá em Minas e tal. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que quando esse doutor Frederico Assef apareceu primeiro como advogado do Flávio Bolsonaro e conseguiu do Dias Toffoli esse decreto, aí permitiu, esse decreto que foi aprovado agora por 10-1, né, no Supremo Tribunal Federal, o Toffoli abriu um inquérito e, com esse inquérito aberto, praticamente suspendeu todas as investigações do COAF, porque tudo começou com um relatório do COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, então no Ministério da Fazenda, né? Hoje no Banco Central, graças a uma mágica lá do Bolsonaro, 6 meses de paralisação de todas as investigações de crimes financeiros do Brasil. Um crime cometido pelo Dias Toffoli com uma inspiração nesse Assef. Então esse Assef já era presente num crime grave que agora o Dias Toffoli fez questão de corrigir, colocando o inquérito em votação pelo plenário. Pois bem, isso não alterou as coisas, né? Durante 6 meses tudo ficou parado no Brasil, porque o presidente fez um acordo com o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, para que isso acontecesse, para não punir o próprio filho. Aí o doutor Frederico Assef entrou no caso, entrou como advogado do Bolsonaro no caso do Adélio Bispo. Olha aqui, hoje eu li, como sempre, brilhante reportagem da Thaís Oyama, que era da revista Veja, era editora assistente na revista Veja, e hoje é repórter da UOL, contando a história desse Assef. Desde que, aliás, parece com o Youssef, aquele doleiro lá, né? Muitas coincidências, né? O sítio do Lula, o Assef e o Youssef, né? O doleiro da Lava Jato, que foi o grande detonador da corrupção no Brasil, né? Alberto Youssef. Pois bem, o Assef entrou então como advogado do Bolsonaro nesse caso, e ficou aparecendo no Palácio. Sempre que tinha uma crise qualquer jurídica, o presidente da República recorria a ele. Ele não é um advogado reputado no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. No Brasil, ele não é um advogado, tipo grande advogado, né? Um Antônio Cláudio Mariz, né? Um Roberto Trocon, né? Não, ele é um advogadinho. Mas o Bolsonaro, ele se apaixonou pelo Bolsonaro, e se apaixonou pelas ideias extremistas e golpistas que comunga com ele. Por exemplo, quando a polícia encontrou o Fabrício de Queiroz, filmou a prisão, no caso a transferência de prisão, né, do cárcere privado para a prisão, e tinha decorando a sala um cartaz com enorme inscrição AI-5. Ou seja, uma coisa claramente golpista que faz parte desses atos que agora estão atazanando a vida do Bolsonaro por causa
da investigação que mandou fazer buscas e apreensões em blogueiros e disparadores de WhatsApps bolsonaristas e que quebrou o sigilo bancário de parlamentares, né? 11 parlamentares do PSL. Não confundir com o PSOL, que é um partido de esquerda, né? Ao qual atribuíram que eu me filiei, imagina. Pois então, a verdade é que é um caso que não adianta vir. Primeiro, o Flávio Bolsonaro, dentro do limite da sua inteligência de tolo, aparece com um tweet, né, dizendo que é como sempre, tanto não atingiu meu pai, eu estou tranquilo. Primeiro, não está tranquilo, coisa nenhuma. Se tivesse, não tinha recorrido 10 vezes à justiça para evitar ter de responder inquérito. Não o inquérito da rachadinha, que o inquérito da rachadinha é uma bobagem. É coisa muito pior. Então, o Fabrício, à disposição da polícia e do Ministério Público, olha, é uma coisa que não deixa ninguém da família Bolsonaro despreocupado, não. Porque ele é o advogado da família Bolsonaro e eu só posso atribuir a presença do Fabrício de Queiroz na chácara do Wassef em Atibaia a certeza da impunidade e uma aposta é o seguinte: na casa do advogado a polícia não vai procurar. Procurou e achou. Não sei qual foi o caminho que fizeram chegar até lá, mas eu quero lembrar algumas coisas. Primeiro, o Flávio Bolsonaro andou fazendo pronunciamentos chamando o Fabrício de trabalhador. O Fabrício estava lá sem trabalhar, estava lá escondido, né? Não fugindo de nada, mas estava escondido. Depois, o próprio Wassef respondeu 2 vezes a quem o perguntou. Primeiro, essa moça da Globo, Andréa Sadi, né? Que não tinha ideia de onde estava o Fabrício. E o Fabrício estava na casa dele. Eu consultei alguns advogados, meus amigos, isso não chega a configurar um crime. Mas olha, politicamente é um desastre. Eu quero saber quem, além desse gado, desse reles gado, que segue tudo que o Bolsonaro manda ou paga, qual é o brasileiro com mais de 30 de quociente de inteligência que acredita na versão que o Bolsonaro não tem nada com isso, que o Flávio não tem nada com isso e que o Fabrício Queiroz que se defenda. Pois bem, quando eu gravo esse vídeo, a mulher dele, a Márcia de Oliveira, ainda não foi encontrada. Está foragida da justiça. E está todo mundo lembrando que o Paulinho do Lula caiu e fez delação premiada exatamente quando a Operação Lava Jato processou a família, a filha e o genro, por causa de obstrução de justiça e destruição de provas. Pois bem, isso aí é uma bomba. Não adianta tentar disfarçar. As entrevistas que eu vi de bolsonaristas são de chorar de rir, né? Quanto a o que eu chamei a atenção, diz-me com quem andas e de ti quem és, eu quero só lembrar aqui, rapidamente, para terminar, todas as coincidências de ligações do Bolsonaro com o Fabrício e, em consequência, com as milícias. O Bolsonaro era amigo pessoal do Fabrício e empregou no gabinete do Flávio, onde ele era um faz-tudo, assim como está sendo agora o Wassef, tanto para o senador quanto para o presidente, tá certo? Empregou a mulher dele, e vários outros parentes dele, e vários outros parentes de milicianos. E o pessoal continua insistindo em permitir, ou eles são idiotas demais, ou acreditam que nós somos idiotas, e nós somos realmente idiotas, porque se homem continuar na presidência é uma prova disso. Pois é, mas olha, o advogado contratado para defender Fabrício de Queiroz nessa situação é o doutor Paulo Emílio Catapreta, o advogado do capitão Adriano, miliciano, que foi morto como se fosse uma queima de arquivo em Esplanada, no litoral da Bahia, e que foi lamentado pelo Flávio Bolsonaro, que criticou exatamente isso, a covardia de um tiroteio em que ele morreu. Esse Adriano, ninguém se esqueça, preso, foi condecorado pelo Flávio por ordem do pai,
que confessou isso, e o Jair Bolsonaro fez discursos ou homenageando como um herói, um bandido, miliciano, e também criticando o julgamento em que ele foi condenado. Depois dizendo que ele era um herói popular. Não, ele era um bandido condenado. Pois bem, medite um pouco sobre essas coincidências e veja que consequências elas podem trazer para a nossa vida real em plenas crises da pandemia, da economia, da política e agora uma crise policial no seio da família Bolsonaro. Bom, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará. Tô puxando os balões. Olha, tô puxando os balões.